Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rodrigo Portela e pessoal, hoje a gente vai fazer aqui um teste com as câmeras do Galaxy S22. Vocês já viram um vídeo aí eu falando do Galaxy S22 no primeiro dia. Fiz até uma comparação de vídeos dele contra o Galaxy S22 Ultra, que está gravando essa introdução do vídeo. Mas hoje eu vou testar aqui para vocês o 4K60, o 4K30 na frontal, na traseira. Vamos jogar um pedacinho de 8K24, tudo numa timeline 30. Então, por favor, entenda que às vezes o 4K60 não vai ser a experiência que você vai ver quando você grava, porque não tem como fazer uma timeline mista, né? Quando eu coloco vídeos em 60, ficar igual os 30. Ou é só 30 ou é só 60 para ter experiência normal. Enfim, vou colocar umas fotos também e vou falando as coisas durante o vídeo. Bora lá pro teste de câmeras. O primeiro, talvez eu vou fazer dois, tá? Do Galaxy S22. Bom pessoal, bora lá. Vou gravar aqui, começar a gravar com o Galaxy S22 com a câmera em 4K60. Esse já é o 4K60. Acabei de falar para vocês que a minha timeline é 4K30, tá? Então não poderia colocar uma timeline de 60 porque vai ter mais vídeos em 30. Enfim, essa aqui é a gravação da câmera frontal de 10 megapixels do Galaxy S22, que faz vídeos em 4K60 na frontal, na traseira também faz. Tô agora aqui sombreado, tá bem iluminado lá atrás, então é uma área mais difícil de fazer exposição. Tô aqui, ó, numas tabuinhas que elas se mexem, então entendam que eu vou dar uma mexida assim. É para testar a estabilização, mas também não queira demais, porque eu tô de chinelo. E olha só, o sol tá lá atrás, ó. Então o sol tá lá, tá encoberto pela minha cabeça, agora ele saiu ali, tá? Esse é o 4K60, gravando com a frontal do Galaxy S22. Estabilização, pelo menos no monitor aqui, parece muito boa, excelente para falar a verdade. Vamos virar de frente pro sol. Aqui é de frente para a fonte de luz, a bolona de fogo está ali, tá? Não tá quente hoje, tá? 29 graus, temperatura legal, não tá nem muito úmido também, nem muito seco. Enfim, essa aqui é a frontal do Galaxy S22. Vou mudar para a traseira, tá? E eu acho que ele dá para mudar sem fazer nada, sem interromper a gravação. Eu vou tentar virar aqui para vocês verem. Talvez eu perca 1-2 segundos falando, mas ele mudou, ó. Ele mudou em 4K60, flipa sem parar também. Então aqui a gente está em 4K60 na traseira agora. Vou aproximar aqui para gravar. Tem umas teias de aranha aqui, ó. Não são poucas não, hein? Tá? Então tem uma corrente, foco, veio foco, o sol tá lá, tá? Então eu espero que na hora que ele flipou ele tenha mantido a mesma resolução da frontal, senão não faz sentido, tá? Mas agora é a traseira em 4K60, fizemos um flip aqui sem parar de gravar, só virei. Provavelmente ele deve ter tido um delayzinho de 1 segundo e pouco aí na mudança de uma câmera para outra. Deixa eu tentar fazer o foco aqui no relógio. Essas faixas no relógio aqui é por conta da gravação de frame mais altas. Foco parece que está normal, tá? Vamos para frontal em 4K30. Frontal em 4K30 eu já comecei de propósito contra o sol para ver que eu acho que ele segura melhor em 4K30. O que vocês acham? Voltem aí para trás o começo, a hora que a gente filmou em 4K60 contra o sol, para ver se ele segurou melhor ou pior. Eu tô de óculos, tá meio difícil de ver, mas vocês podem comentar aí o que vocês estão achando. Esse é o 4K30. Vamos caminhar aqui para ver como é que é o 4K30. Ó, legal, agora eu tô vendo mais. De óculos é difícil, né? Tá bom a tela. Esse é o 4K30, a estabilização parece que mantém a mesma, fluidez excelente, qualidade parece top. Esse é um contra o sol escondido atrás da minha cabeça, e agora o sol mostrando no quadro todo. Fica preto, gente, quem não entende de fotografia, é porque ele entende que tem muita luz, ele precisa expor para enxergar onde vem mais luz. Então por isso que deixa escuro. Se eu aproximar do rosto, eu vou conseguir exposição. É sempre assim, se eu deixar só o sol, também vai ter exposição. É sempre desse jeito. Vamos virar de frente, bolona de fogo mais uma vez ali na frente, em 4K30. E agora vou mudar, fazer igual eu fiz em 4K60, sem parar uma hora. E flipamos para a câmera traseira em 4K30 agora. Vou filmar aqui de pertinho. Aqui. A gravação é muito boa, cara. A estabilização, pelo que eu vi aqui também, parece ser excelente. Olha aí. Essa aqui é a câmera traseira. Então a gente começou e flipou
sem mudar. Dá para fazer em 4K 30, em 4K 60 é bom. Vou voltar agora para mim, para frente aqui, e vamos fazer o seguinte. Ele faz gravações em Full HD no modo de ultra estabilização, que eu não lembro se é esse o nome corretamente, mas é uma estabilização maior ainda, mas eu achei muito boa essa já. E ele faz aquele vídeo desfocado também, na traseira e na frontal. Esses modos só faz em Full HD, portanto agora esses dois pedacinhos, espere ver uma gravação não muito boa, porque ele tem que esticar do Full HD para o 4K, porque esse meu vídeo é 4K. Vamos lá. Contra o sol, esse é um vídeo que eu sempre diminuo aquela potência do desfoque, tá? Ele vem sempre em 5, tanto em foto quanto em vídeo. Eu diminui para 4, foto eu também faço isso, eu sempre faço em 4, às vezes em 3. E essa aqui então é a gravação naquele modo de desfoque, né? Que vai desfocar o fundo. Eu tô de óculos, então não forcem a amizade. Querendo saber como é que tá o desfoque aqui, é melhor vocês analisarem aí e escreverem do que eu. Lembra agora que essa qualidade não deve estar tão boa, porque eu tô esticando o Full HD para esse vídeo que é em 4K. Entenderam? Mas esse é o desfoque, ó. As árvores ali acho que deve estar desfocando. Se tiver algum erro, escrevam aí, que eu tô de óculos, não dá para ver muito bem, mas tá, ó. Tá desfocando legal. Dá para aumentar o desfoque durante a gravação. Posso aumentar lá para cima. E eu acho que fica horrível, mas vamos ver, ó. Vou deixar umas coisas que tem lá atrás. Posso diminuir para 3, isso aqui é o 3. Essa árvore aqui tava legal, ó. Esse é o 3, sem parar a gravação. Por 4. Para o 5, 5 é aqui, ó, vou deixar no normal, no padrão. E aí você tem as mudanças, você pode escolher outros modos que para mim não fica legal. Mas enfim, esse aqui é o recorte no 5, eu vou baixar para o 4, eu gosto do 4. Tá? Esse é o modo de recorte, que é o vídeo desfocado, tá? Mais cinematográfico. Isso, vou fazer o vídeo de desfoque na câmera traseira, né, ó. Tá? Ele dá a opção de você ir para a câmera de zoom e para a câmera principal, tá? Essa é a principal. Será que tá desfocando, ó? Vou deixar ficar mais distante contra o sol para ver se está desfocando o fundo lá. Eu acho que tá. E eu posso gravar também com a câmera de zoom. O ideal agora é vou tentar filmar meu relógio aqui, ó, ver se está desfocado. A minha mão, olhem lá, a mão espalmada é um bom indício, tá? Vou virar para cá, ó, como é que tá? Tô olhando aqui e tá bem desfocado. Essa aqui é a principal. Dá para fazer também com a de zoom, que acho que vai desfocar mais ainda. Vamos testar? Essa é a Zoom 3X, ó. Tá dando um recorte legal. Tô tendo que fazer um esforço para filmar minha mão aqui, ó. E a mão espalmada é bom para mostrar o desfoque. Tá, ó. Tá vendo, ó? Tô aqui no tronco da árvore e lá atrás é para estar desfocado. Então, esse aqui é o modo traseiro. Funciona muito bem. Bem bom também. E esse aqui, pessoal, já não é mais o modo desfoque, tá? É o modo de super estabilização. Contra o sol, ele faz em 60 frames e faz em 30 frames, tá? Isso aqui, cara, é como se fosse um gimbal, tá? Ó, vou gravar aqui em 60, tá em 60, tá? Super estabilização. Eu posso utilizar a ultra wide e a câmera de 1x. Eu não sei exatamente se ele vai para de 1x, mas ele dá a opção, ó, de eu clicar na 1x aqui para ele mudar de câmera. Deixa eu ver, ó, mudou entre uma e outra. Poderia tapar aqui para ter a certeza se ele está mudando mesmo. Deixa eu ver. Ele está mudando de câmera. Então ele usa as duas câmeras. Olha só como está estável, cara. Mesmo na 1x, olha a estabilização disso aqui. Olha isso, muito estável. Vou para grande angular. É bem estável, pessoal. Muito estável. Lembrando que quando você habilita isso aqui, ele só grava em Full HD. Tá? Está em 60 aqui, mas você pode fazer em 30 também. Mais uma vez, esse vídeo aqui não deve estar um espetáculo, porque é um upscaling de Full HD para 4K, mas olha isso aqui, absurdo, espetacular, sensacional. Voltei aqui para a câmera frontal em 4K 30, pessoal, para dar um recadinho para vocês. Eu comecei esse vídeo fazendo umas fotos bem num canto, lá do outro lado aqui. E cara, eu fiz umas 10, umas 15 fotos no modo normal, umas 15 fotos no modo RAW, e ele esquentou, tá? Eu fui abrir a câmera novamente, que eu estava no Expert RAW, né? Fiz as 15 fotos no Expert RAW, voltei para a câmera principal, ele esquentou e não deixou abrir a câmera. Vou colocar um print aí na tela para vocês. Eu gravei um pedacinho com o Galaxy S22 Ultra. E olha só, pessoal, a situação acabou de piorar, ó. Eu estou tentando abrir a câmera, deixa eu clicar aqui com a mão, ó. Tentando abrir a câmera, ele não deixa, ó. Olha, a temperatura está muito alta para usar a câmera, aguarde o telefone esfriar. Só para vocês terem a noção, eu aguardei 7 minutos, gravei um pedaço de vídeo 4K, 8K antes de começar essa parte, gravei toda essa parte agora de vídeo que vocês viram, e ele não esquentou. Mas fazendo o Expert RAW,
ele esquentou em menos de 5 minutos. Sei lá, esquentou, não deixou usar as câmeras, fez fotos todas brancas a partir de um certo momento em Expert RAW. Ele errou todas as exposições, errou tudo, ficou branco, tudo branco. Vou colocar um pedaço aí pra vocês verem também que ele errou tudo. E as fotos em RAW começaram a ficar todas brancas também. Vou tentar habilitar aqui a galeria pra gente ver. Os RAWs, ó, ficaram todos brancos e o telefone tá lagado, ó. Ó, todos brancos o RAW. Todos. Enfim, pessoal, esquisitamente, estranhamente, ele não superaqueceu gravando vídeos em 8K 24, em 4K 30, em 4K 60, frontal, traseira, modo de desfoque, mas ele esquentou processando o Expert RAW. Vocês verem que talvez o Expert RAW use muito processamento, só que uma coisa, o S22 Ultra nunca esquentou fazendo todas essas coisas aqui, nunca pediu para eu fechar a câmera. Fazia tempo, aliás, que eu não vi essa mensagem de fechar a câmera desde o S20 FE. E olha que a gente tem um Snapdragon 800 não, um Snapdragon 8 Gen 1 aqui fabricado pela Samsung. Enfim, vamos continuar. Essa foi a notícia ruim, cara, ele esquentou. Vamos fazer um pedacinho de 8K de novo. E não esquentou mais, cara. Daquela hora até agora não tá calor, mas ele não esquentou mais. No Expert RAW esquentou. Aí, ó, esse é o 8K 24. Mais uma vez quero lembrar vocês, a gente está numa timeline 30 4K. Então é um 8K visto dentro de um vídeo 4K, certo? Num FPS de 24 visto numa timeline 30, que também vocês viram vídeos em 60. Enfim, não dá para fazer uma timeline mista, já falei. Esse aqui é o 8K. Tem uns patinhos ali, ó. Esses bichos costumam ser agressivos, hein? Dá para fazer fotos, esse é o 8K, dá para dar zoom neles, vamos dar um zoom aqui, ó. Dá para dar um zoom até 6x, ó. Como tá 8K, eu acho que a resolução ainda tá bem boa, né? Ó. Pra vocês terem ideia, tem um negócio lá atrás, ó. 8K. E não esquentou mais, velho. Não esquentou mais, mas em Expert RAW esquentou. Tá, vamos voltar pro normal, ó. 1x é isso aqui, ó. 8K. Vocês têm que analisar aí, velho. Enquanto eu tô gravando, a imagem parece dando uns soquinhos aqui na tela, mas depois que grava pode ser não, sempre tem um processamento. O Dynamic Range é muito bom mesmo em 8K, ó. Tô conseguindo ver as folhas aqui, ele não tá deixando preto, coisa que seria normal ele deixar preto. Lógico que ele não vai segurar tudo o sol lá atrás. Vou virar para mim. Não sei se tem possibilidade de enquadrar essa cara enorme, mas esse aqui é o 8K 24, de frente pro sol, o sol tá lá e contra o sol é isso aqui. Bom, gente, não vou passar aqui por todos os modos, o slow motion, o super slow motion, não vou passar por todos eles. Vamos ver umas fotos? Fiquem agora com umas fotos do Galaxy S22. A que for Expert RAW eu escrevo. Vou fazer um negócio legal para vocês. Eu vou deixar aqui embaixo um link do meu Google Drive com todas as fotos normais, as fotos em Expert RAW em JPEG, era Expert RAW JPEG, saí da JPEG, e vou deixar o RAW do Expert RAW nas pastinhas aí, no link da descrição, você pode baixar para ver qual que é, tá? Lembrando que não tem Expert RAW na frontal. Talvez seja uma cartada na manga que a Samsung está deixando pro ano que vem no Galaxy S23 para liberar o Expert RAW. E aliás, deixa eu falar um negócio para vocês, né? O Expert RAW para mim é só uma Google Camera, uma Gcam da Samsung, que demora mais ainda para processar. Enfim, funciona, tá? Mas ó, devia ter na frente. Vejam as fotos aí, fiquem com as fotos.